Vencer o desamor, resumo do capítulo 30. Muitos anos antes, Joaquim conversa com Açucena pelo telefone. Joaquim pede a Açucena que não demonstre que tenha medo e espere o momento adequado para entrar em ação. Joaquim orienta Açucena a ter cuidado, pega sua arma e a observa. Na atualidade, Daphne se arrepende de beijar Gael e alega que se confundiu, prometendo que a situação não vai voltar a acontecer. Gael garante a Daphne que os dois têm os mesmos sentimentos, mas a camponesa nega e reluta a aceitar que sente algo pelo irmão postiço. Gael pede a Daphne que não vá embora, pois vai sentir que falhou com a promessa que fez a Joaquim. Gael implora a Daphne que fique, e ela aceita permanecer na casa pelos filhos. Valdomiro conta a Ariadna que leu tudo o que ela publicou e relembra o caso de Karen, que enganou a jornalista e prejudicou sua reputação. Ariadna pergunta a Valdomiro o motivo de Liz não ter ido à entrevista. Valdomiro assegura a Ariadna que Liz o denunciou por um mal-entendido já resolvido, a orientando que não volte a incomodá-los. Ariadna pensa que Valdomiro subornou Liz, mas o agressor nega. Valdomiro tenta convencer a Ariadna a deixá-lo em paz, a ameaça e afirma que não vai permitir que ela fique famosa às suas custas. Antero lamenta o acidente de Bárbara e ela revela ao padre que está melhor. Antero pede a Bárbara que colabore nos planos que ele tem para a paróquia. Antero planeja que todos os habitantes tenham a ideia de comunidade e compartilhem seus conhecimentos, pedindo a ajuda de Bárbara para ensinar aos membros do bairro vizinho seus valores. Bárbara tenta recusar usando o acidente de pretexto, mas promete pensar. Bárbara lembra de quando encontrou Calixto na comunidade. Ariadna procura Liz e outra pessoa afirma que ela não mora mais em sua casa. Ariadna promete a Cassandra que vai averiguar tudo sobre Liz. Bruno pede a Álvaro que fique mais animado. Álvaro acha ter uma família um sonho distante, mas Bruno o estimula. Bruno sugere a Álvaro que tenha um cachorro para lhe fazer companhia. Bruno mostra a Álvaro uma página sobre adoção de animais na internet. Daphne cuida de Santiago e pensa em Gael. Clarinha percebe que Daphne está estranha. Daphne não atende Josefina, pois só consegue pensar no beijo de Gael. Daphne fala sozinha e Clarinha questiona a mãe. Romena exige saber onde Gael estava, afirmando que ele não pode desaparecer da agência quando quiser e relembrando que ainda é sua chefe direta. Romena acha as visitas de Gael na casa de Bárbara exageradas, mas o empresário consegue convencê-la. Romena cobra o trabalho de Gael. João José conta a Gael que Romena está suspeitando dele, e o filho de Bárbara afirma que Daphne o corresponde em seus sentimentos. Romena se tranquiliza, mas Ivete segue afirmando que Gael está lhe enganando e sugere à empresária que fale com Bárbara. Yolanda procura Gema para debater os assuntos da escola. Gema continua agindo como empregada e Yolanda estranha. Cassandra deseja deixar o assunto de Liz em paz, mas Ariadna não concorda. Ariadna se preocupa com seus gastos e não sabe como vai pagar a nova escola de Tadeu. Yolanda percebe que Gema está triste. Gema confessa à médica que não quer que ninguém saiba sobre sua gravidez. Yolanda aceita esconder a gravidez de Gema nos documentos para sua retomada ao colégio. Gema se oferece para cuidar dos filhos de Daphne. Daphne aceita a ajuda da adolescente. Bárbara conversa com Imelda e afirma que não tem paciência para dar aulas. Imelda estimula Bárbara a aceitar, mas a madame não quer se misturar com esse tipo de gente. Imelda pergunta se Bárbara tem algo contra Antero. No passado, Bárbara lembra de sua preocupação com os verdadeiros pais de Gael. Joaquim afirma a Bárbara que os pais de Gael vivem em condições miseráveis, mas ela sente muito medo que o pai verdadeiro do garoto reclame seus direitos. Joaquim não acredita nisso e a consola, prometendo que mesmo que isso aconteça, vai batalhar pelo menino. Bárbara vê os documentos da falcatrua no escritório de Joaquim e exige que ele se livre dos papéis. Joaquim os esconde, mas em seguida Bárbara os procura e lê. De volta à época atual, Gema grita por Bárbara e a comunica que Romena está lhe procurando. O advogado afirma a Daphne que ela não tem razão para renunciar ao testamento, pois está registrada legalmente como filha de Joaquim. O advogado confessa à camponesa que os filhos de Joaquim podem impugnar o testamento pelo advogado ter sido enganado, mas não acredita que isso aconteça. O advogado tenta convencer Daphne a não abrir mão de nada. Cassandra orienta Ariadna a exigir que Eduardo colabore com os gastos de Tadeu. Ariadna concorda e pretende procurá-lo. Cassandra tira fotos de Ariadna. Ariadna muda o nome do contato em seu celular de Amor para Eduardo.
Bárbara confessa a Romena que Gael não foi vê-la, mas Gemma garante que ele esteve sim no local e falou com Daphne. Bárbara compara Daphne e Romena, chamando a camponesa de desocupada, enquanto Romena é uma empresária de sucesso e bastante prestigiada. Bárbara critica Daphne por ficar distraindo Gael e deixa Romena sem reação. Álvaro busca um local para adotar um cachorro. O empregado do instituto conta que ele vai ter que passar por trâmites antes da adoção. Álvaro promete pensar melhor. Romena elogia e defende Daphne para Bárbara. Romena orienta Daphne a procurá-la para o que precisar. Bárbara pede a Daphne que não abuse da boa vontade de Gael. Daphne elogia a recuperação de Bárbara e alega que ela já voltou a ser a mesma resmungona rabugenta de sempre. Ariadna conversa com Álvaro como amigos. Ariadna afirma a Álvaro que precisa de uma pensão de Eduardo e vai exigir mesmo que seja legalmente. Álvaro pede a Ariadna que seja forte e demonstra seu apoio. Álvaro garante a Ariadna que sempre vai apoiar a cunhada e Tadeu. Surge um forte clima entre os dois. Romena não entende o motivo de Gael ter lhe enganado sobre o encontro com Daphne. Gael tenta contar a verdade para Romena, mas João José o interrompe. Gemma e Yolanda se encontram na escola. Yolanda conta a Gemma que vai contar ao diretor que ela teve um problema familiar e por isso esteve faltando nas últimas semanas. Gemma encontra com suas amigas e elas conversam. Érica abraça Gemma e celebra sua volta. Álvaro garante a Ariadna que é obrigação de Eduardo dar uma pensão para Tadeu mesmo que não queira, e ela concorda. Bárbara encontra Ariadna e Álvaro em clima de romance, mas não fala nada. Bárbara pede a Álvaro que acabe logo a reforma e refaça sua vida, voltando a morar sozinho. Álvaro conta para Bárbara que já sabe onde vai morar. Álvaro pergunta a Bárbara o motivo da pressa para enxotá-lo de sua casa. A madame alega que quer que o filho seja independente novamente, mas ele não acredita e exige que ela conte a verdade. Bárbara confessa para Álvaro seu medo de haver uma relação entre o filho e a Ariadna. Gemma comemora por ser autorizada a voltar para a escola. Álvaro alega a Bárbara que sente apenas carinho e admiração por Ariadna. Bárbara afirma que os sentimentos de Álvaro por Ariadna podem tomar outro rumo, mas ele não acredita. Álvaro garante à mãe que vai embora da casa antes do fim de semana. Liz liga para Ariadna e conta que Valdomiro a agrediu de novo. Ariadna pede a Liz que denuncie Valdomiro, mas a jovem se nega e sente medo. A Ariadna planeja encontrar Liz em um local que Valdomiro jamais a ache. Daphne sonha com Nestor. No sonho, Daphne vê Gael no lugar de Nestor e aceita seu amor. Daphne acorda assustada. Gael manda mensagens para Daphne. Daphne vai ao banheiro e se olha no espelho. Eduardo não atende a Ariadna e ela lhe manda um e-mail. Linda orienta Eduardo em seu trabalho no momento em que chega o e-mail de Ariadna. Linda fica chateada e questiona Eduardo, pois teme que o marido esteja lhe enganando. Linda suspeita que Ariadna ainda tenha sentimentos por Eduardo. Linda exige que Eduardo apague o e-mail antes de vê-lo, e o malandro a obedece. João José procura Daphne e sente que a camponesa o esconde algo. Daphne despista João José. O amigo de Gael reclama da falta de confiança de Daphne e tenta criticá-lo para a camponesa. Daphne confessa para João José que acha que Bonifácio teve algo a ver com a morte de Nestor. Santiago chora e Daphne sai para cuidá-lo. João José tenta marcar um encontro com Daphne. Bárbara procura por documentos e Gemma a encontra, pois lhe trouxe um chá. Bárbara pensa que Joaquim escondeu os papéis em outro lugar. Gemma conta para Bárbara que tem que ir para a escola, mas não quer deixá-la sozinha. Gemma pergunta por Calixto e Bárbara acredita que vai ter que falar com ele mais uma vez para tirar suas dúvidas. Gemma bebe o chá que trouxe para Bárbara, ocasionando uma situação engraçada. Bárbara procura Antero e pede mais detalhes do seu trabalho comunitário. Bárbara pergunta a Antero se ele conhece Calixto. O padre nega, mas sugere que Bárbara converse com Efigênia, já que a senhora sabe tudo sobre todos. Efigênia reencontra Bárbara e comenta com ela sobre o seu acidente, comemorando sua melhora. Antero pede a Efigênia que pare de fofocar. João José conta a Romena que Gael está triste e ela confessa que o noivo está estranho. João José pede a Romena que faça mais carinhos em Gael e o mime. Romena concorda e sai para satisfazer o namorado. Efigênia alega não saber quem é Calixto, pois muitas pessoas chegam e vão embora de seu bairro. Efigênia não consegue ajudar Bárbara e pede mais dados para averiguar melhor. Romena tenta seduzir Gael, que no primeiro momento não cede. Romena pede a Gael que a conte o que queria falar no dia anterior. Romena teme que Gael queira terminar a relação.
Romena garante amar Gael e o pede para contar o que for. Romena beija Gael e Daphne chega no escritório. Clarinha é séria com João José, que convida Daphne para comer. Daphne encontra Romena e Gael se beijando. Clarinha a questiona e a camponesa se chateia. Daphne vai embora triste e dispensa João José. Bárbara pensa em ligar para Calixto, mas desiste. Daphne encontra Josefina na entrada da casa de Bárbara. Clarinha abraça a avó. Daphne questiona a presença da mãe. Josefina tenta demonstrar a Daphne que ela é filha de Joaquim. Bárbara manda uma mensagem para Calixto perguntando para vê-lo pessoalmente e saber de uma vez por todas o que diabos ele quer. Bárbara pergunta a Calixto se sua obsessão é por Gael. Calixto vê a mensagem de Bárbara, que fica pensativa.